bem com você? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Hoje eu quero ler com você o capítulo de Mateus 5, versículo 33. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe para que o YouTube te notifique de novos vídeos. Vamos começar primeiramente com uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, que o Senhor esteja no controle desta palavra nesse momento. Que não seja eu, Senhor, mas que seja o Senhor através de mim. Senhor, atinge os corações como uma flecha que atinge o alvo certeiro. Espírito Santo de Deus, que essa palavra venha ser uma semente no coração daqueles que for receber. Em nome de Jesus. Disseram-lhe eles, os discípulos de João jejuam frequentemente e fazem orações, como também os dos fariseus. Mas os teus comem e bebem. Respondeu-lhes Jesus: podeis, porventura, fazer jejuar os convidados às núpcias, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, hão de jejuar. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, irmãos. Eu confesso a vocês que, da mesma maneira que o Senhor direcionou para que eu criasse o canal, veio também o desejo de pregar essa palavra. O que essa palavra está falando? Sobre o jejum. E você deve estar se perguntando o que é o jejum. Irmãos, na Bíblia deixa claro, esta é apenas uma passagem sobre jejum. Eu sei que existem várias, mas nós vamos focar nesta. Mas na Bíblia deixa claro que o jejum fala sobre abstinência de alimentos ou bebidas ou água por um determinado período. E por que que as pessoas na Bíblia jejuaram? Seja no Antigo ou seja no Novo Testamento. Com a intenção de alcançar uma causa, ou seja, com a intenção de adquirir não apenas bênção, mas força espiritual da parte do Senhor. O jejum, na verdade, ele precisa ter este propósito, fundamentalmente espiritual. No momento em que nós jejuamos, nós precisamos ter também um momento de oração, um momento de arrependimento, um momento de entrega. E por que que ele é importante? Algumas pessoas, algumas denominações podem até dizer: ah, mas nós estamos no tempo da graça, por que que eu vou jejuar? Irmãos, se você for discorrer a Bíblia, mesmo no tempo de Jesus, o próprio Jesus jejuou. Por quê? Antes de ser tentado e ser levado para o deserto, ele jejuou 40 dias. Para quê? Porque o Espírito Santo, ele sabia o que Jesus iria enfrentar. Jesus é Deus, mas ele veio como homem na terra. E o Espírito Santo sabia o que Jesus ia enfrentar, e Jesus mesmo sabia. Então ele tinha que se preparar. No momento que ele foi para o deserto ser tentado por Satanás, Satanás ofereceu a ele o quê? Pão, para que ele transformasse as pedras em pão. Entre outras tentações que qualquer dia, eu creio que em nome de Jesus, eu também posso postar aqui no canal sobre esse tema. Mas Jesus, assim como nós, sofreu tentações. Então, é importante jejuarmos. Por quê? Para que nós venhamos a nos fortalecer espiritualmente, para que nós venhamos a ter comunhão com Deus, para que nós venhamos a ter sensibilidade à voz de Deus. Nos dias de hoje, uma pessoa pode jejuar para
por exemplo, alcançar a salvação de um ente querido, que esse ente querido conheça o Senhor, para uma determinada área na sua vida, para as suas finanças, para a sua saúde, para o seu casamento, não importa a área que você queira jejuar, mas o que tem que haver primeiramente é a motivação correta no seu coração, que é você está voltada para Deus, você está, por exemplo, se arrependendo de um pecado que você tenha cometido, focada ou focado em estar buscando a presença de Deus naquele momento, estar se consagrando, estar em oração. Você pode orar e jejuar, ouvir um louvor, ler a palavra, se quebrantar na presença de Deus. Irmãos, eu sei que nesse canal existem pessoas que não conhecem sobre jejum. Existem também católicos que se inscreveram ou vão se inscrever no canal, que não conhecem ainda sobre essa passagem. E, na verdade, o jejum ele não é importante apenas no tempo de Quaresma, como nós aprendemos. Eu também fui católica, também aprendi sobre isso. Mas na Bíblia fala que o jejum ele é importante em qualquer época da nossa vida. Não precisa ter um tempo determinado, porque agora é Quaresma, eu tenho que jejuar, eu tenho que abrir mão de carne ou de peixe, ou comer peixe, melhor dizendo. Não se trata de abrir mão de determinado alimento. Se trata de se consagrar para Deus, isso em qualquer situação, em qualquer época da sua vida. E aí, alguém pode até vir me questionar, Priscila, mas há pessoas que por recomendação médica não podem jejuar, não podem deixar de comer, porque o jejum é abstinência total, ou de alimento, ou de água, ou parcial. Às vezes as pessoas podem também não comer, mas beber líquido, para não fazer mal, enfim. E eu digo a você não precisa deixar de jejuar, porque você não pode deixar de comer. Isso não precisa ser um peso para você. Existem pessoas que, por não poder deixar de comer, jejuam de uma determinada prática. Por exemplo, de ficar no celular. Ela deixa um tempo de ficar no celular. Ou ela deixa de tomar algo que ela gosta. Por exemplo, coca, café, ou chocolate, seja o que for. Irmãos, isso não precisa ser um peso para você. E como que foi a minha experiência? Porque às vezes você pode estar se perguntando, tá, Priscila, mas como que eu começo? Eu nunca fiz isso. Eu vou dar o meu testemunho sobre jejum. Quando eu era nova convertida, eu comecei jejuando por 4 horas, orientada pela minha líder. Ela falou assim para mim, Priscila, como você nunca fez jejum, como você não está familiarizada com essa prática, você jejua por sua vida durante 4 horas. Então foi o que eu fiz nesse momento. Eu me separei para o Senhor, orei, jejuei, fiquei ali um tempo, não comi, não bebi, não fiz nada. Só fiquei diante do Senhor. Após você vai adquirindo uma certa segurança, um certo avanço, uma certa fortificação, e entende que pode ficar mais tempo, você pode ficar 6, 8, 12 horas, tem pessoas que ficam 24 horas, enfim. Vai de pessoa para pessoa. É claro, irmãos, sempre com sabedoria. Né? Se a pessoa, por exemplo, jejua 24 horas, o ideal é que ela tome pelo menos água, para que ela não venha se sentir desidratada, não venha desmaiar, não venha passar mal, enfim. Né? O jejum não é indicado, esse jejum prolongado, para aqueles que nunca fizeram. Senão você pode passar mal e você pode desistir dessa prática. E essa prática ela é muito importante. E se Jesus acha essa prática importante, quem somos nós para questionar aquilo que o próprio Jesus fez? Por incrível que pareça, existem algumas pessoas que dizem, não, mas eu estou na graça, não preciso disso, Jesus já pagou o preço por mim, por que eu vou pagar preço? Jesus jejuou. E ele disse, na palavra que eu acabei de ler para vocês, que haverão dias em que hão de jejuar. Isso
não serviu apenas para os discípulos, porque naquele tempo em que Jesus andou com os discípulos, eles não jejuaram porque Jesus estava com eles. O noivo estava com eles, segundo a palavra aqui que diz. E quem é o noivo? A Bíblia fala que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. A igreja somos nós. Na simbologia, Jesus é o noivo. Então, se Jesus fez e recomenda para que façamos, por que não fazer? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite. E esta é apenas uma passagem que fala sobre jejum. Porém, a Bíblia fala sobre outras que, com certeza, com o passar do tempo, eu irei trazer para os irmãos. Em nome de Jesus, eu espero que esta palavra edifique sua fé. E esta palavra, antes que eu finalize, ela não está escrita apenas na Bíblia evangélica, mas está escrita também na Bíblia católica. Em qualquer Bíblia que você ler, está escrito sobre jejum. Basta ler, basta estudar as Escrituras. Eu espero que essa palavra edifique o seu coração, em nome de Jesus. Amém.